Novembro de 2012, Nebraska, Estados Unidos. Dave achava que sua vida de recém-separado traria a possibilidade de brincar de solteiro enquanto se preparava para uma nova relação. Em busca de paqueras sem grandes consequências, ele conhece duas mulheres em aplicativos de namoro, Liz e Carrie. Esse triângulo amoroso terminaria em morte, perseguição e terror. Tudo brilhantemente retratado no documentário da Netflix, Amante, Stalker e Mortal. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado e também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final deste vídeo, que é o primeiro vídeo que eu gravo depois que alcançamos 1 milhão de inscritos. Roberto Carlos já cantou, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E eu só tenho a agradecer. Não é o número só que faz a felicidade, é a real presença de vocês. Não adianta nada você ter 1 milhão de inscritos e não ter audiência, né? Tem canal que a audiência não existe. Então, você tem um número ali, ou você tem um cemitério, ou você tem comprado. Cemitério de inscritos, uns zumbis ali. Mas o mais legal é o quanto que a gente consegue falar com todos vocês. Se eu só tenho a agradecer uma por uma. Muito, muito, muito obrigado. Assim, não tenho palavras mesmo para agradecer e me expressar, e eu só tenho a agradecer a Deus, a vocês e a tudo mais, ao YouTube que propiciou de a gente construir esse canal, onde a gente conversa sobre mais que crime, sobre comportamento humano. Eu sempre pontuei isso. Eu acho que o crime, pelo crime ele é muito bárbaro, então a gente se afasta. Quando a gente olha o crime pela forma humana de ser, a gente entende, passa a se perceber, de repente, como uma possível vítima ou até como possível autor. Eu gosto muito quando eu leio comentários que as pessoas falam muito. Várias moças me pararam já na rua, inclusive, falando isso. O quanto que o canal fez elas perceberem que elas estavam numa relação abusiva, por exemplo. E quanto que elas poderiam se tornar uma Elise Matsunaga. Ou quanto que elas poderiam se tornar uma Tatiana Spitzner. Então é muito legal, é muito prazeroso de você perceber que o canal tem ajudado nesse sentido. Então eu só tenho a agradecer a Rosângela, ao Carlos, a Solange Beretta, ao Ulisses, meu amigo do céu, a Juliana Moreira Leite, que faz suas participações também, a todo mundo que está sempre aqui, a doutora Kelly César e todos os entrevistados, todas as pessoas que se predispuseram a abrir aqueles lugares, às vezes, que a gente não quer entrar. Quantos advogados, criminalistas que a gente ouve, pode não gostar, mas a gente tem que entender que existe sim o direito à defesa e que eu espero que todos nós, se um dia precisarmos ter, que isso seja respeitado, não é? E o calor de São Paulo faz isso, faz suar. Tô vendo, é até bom que daqui a pouco eu vou falar da Insider, então vocês vão entender o quanto bom é ter uma roupa que realmente permita que a gente não sue. Mas, falando do comportamento humano, nesse caso que a gente vai entrar agora, me remete muito a Amanda Partata, aquela mulher que inventou um monte de história, inventou gravidez, inventou isso, aquilo, foi a stalker da stalker do seu ex-namorado, Jesus, ela estava há 1 mês com o cara, assim, que ela vislumbrava nele, de repente, uma possibilidade maior. Tem aqui comentado, tem a entrevista que eu fiz com o delegado, mas o quanto que as pessoas se tornam loucas por amor. Amor não é isso, amor não é doente, amor não é bandido. Isso é uma autoestima destruída, um desejo de fazer o mal ao outro e se coloca, se apaixonar. Não, isso não é nem paixão. Paixão é fogo, que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, como já falou lá também o nosso querido Camões. Mas as pessoas põem nesse tipo de extremo a palavra, o verbo amar, a palavra amor, que eu não consigo jamais aceitar. Afinal de contas, como já aprendemos com a Angela Diniz, quem ama não mata. E antes de falarmos, passei pela Insider, estou aqui morrendo de calor, mas tranquilo, porque eu estou com uma roupa que vai me permitir transpirar sem me deixar com cheiros, porque daqui eu já tenho que sair correndo para outra gravação
e não vai dar tempo. Vou ter que sair com essa daqui e me troco em outro lugar. E é bom porque assim você consegue seguir. A Insider é a nossa parceira, que está sempre aqui no canal. Entre em insiderstore.com.br/Beto Ribeiro, já é o link direto para você ter os 12% de desconto. Caso não tenha entrado por esse link, você pode ali na hora do cupom colocar Beto12. Eu sempre gosto de lembrar que eu uso o M, porque assim dá para se ter uma noção, né, do tamanho que você pode comprar. Ou se, vamos supor, você vai comprar para alguém que é parecido comigo, eu uso o M. O Carlos de Faria jurava que era G. Não é M, se fosse G seria G, gente, eu não ligo para isso não. Então, a Insider, que está aqui com a gente, tem coisas bárbaras na loja. Eu sempre falo do moletom, quando começar a esfriar eu vou gravar com os moletons. Por enquanto, se eu colocar moletom agora, eu vou cozinhar, né? E daí não vai ser bom para ninguém. Então, tem cores lindíssimas. Essa daqui é o vinho, que eu gosto bastante. Essa é gola veia, que o microfone dá uma amassadinha aqui. O que é legal é que ela desamassa no corpo mesmo. Tá? Então isso ajuda muito para quando a gente viaja, isso, aquilo. E tem muitas cores, tem muitos kits legais que já saem com mais desconto ainda, e com o Beto12 você vai conseguindo mais desconto, vai sendo uma loucura de desconto e que tudo vai ficando com preço melhor. E lá também tem, para quem usa, uma grande novidade deles agora é a Undershirt, que é uma camiseta para você poder usar, muitos homens fazem muito isso, de usar por baixo de terno. Então, base da camisa, né? Ou até gente que eu às vezes uso camisa com camiseta por baixo. Isso já ajuda legal porque ela é uma camiseta bem para essa função. Mas também dá para usar só como camiseta. Ela é muito, muito, muito legal mesmo. Tem lá, já deve estar entrando em kits também. Vai lá, passeia pela loja porque é sempre muito bom ver as coisas novas da Insider. E deixando da Insider, vamos agora para esse documentário fantástico que é... Vou pegar aqui porque é lógico que eu esqueço o nome, né? Fico falando... que é Amante, Stalker Imortal. O que é muito legal desse documentário é que eles fizeram num esquema de filme de ficção de suspense. Então você fica preso. Ele é mais que um documentário, é uma nova linguagem ali que eles estão inventando. Porque tem umas dramatizações, você não fica com vergonha alheia, as dramatizações são boas, são bem colocadas, são bem estruturadas, tem motivo para existir, e ela vai te cadenciando em apresentação de personagens bem estilo filme mesmo, bem filme de ficção. Só que quando você ouve, quando você vê, aquilo não é uma ficção. Aquilo é uma realidade, aquilo tudo aconteceu. E é uma coisa que lá no fim, já trazendo para cá, o personagem principal, o homem que é assediado, stalkeado, que é o Dave Kroupa, vou chamar só de Dave, ele fala no final o quanto ele se arrepende. O que ele pudesse fazer é que ele gostaria de não ter conhecido da determinada stalker, que eu não vou te contar ainda quem é, porque assim uma outra vítima que é morta não teria morrido. Mas a vida não é si. Eu sempre digo que não existe vida paralela. Não existe. Se a gente tivesse um metaverso de fato, a gente também nem saberia como é essa vida aqui. A vida é um plano de sequência sem cortes, é um plano de sequência sem possibilidade de take 2. Por isso que é muito interessante ver esse tipo de filme, de série, nem série, um documentário, para que a gente possa, no nosso plano de sequência, parar para perceber e pensar e seguir adiante, ou virar à esquerda ou virar à direita. Essa é a grande possibilidade, isso que eu gosto muito de quando a gente traz o comportamento humano. O Dave, ele é um homem que, nos anos 2000, casa com uma mulher que é Anne, se eu não me engano o nome dela, mas eu acho que é essa, ela é uma personagem importante, mas não é das três principais. Ele casa com a Anne, com quem ele tem 2 filhos, uma menina e um menino. Passa o tempo, eles se separam, a vida foi, o amor não existe mais, mas temos ali uma responsabilidade paternal. A Anne e ele terminam o casamento, a Anne precisa voltar para a cidade da qual ela fazia parte, ali no Nebraska, e ele resolve, o Dave, para ficar mais próximo dos filhos também mudar de cidade. A profissão dele permitia, ele era um engenheiro mecânico, ou um mecânico, ele arruma carros, né? Ele tem essa grande profissão. Então, é muito possível ele mudar de cidade, uma vez que ele não tinha, a oficina dali de onde ele trabalhava ou era dele, ele pode mudar o CEP e ficar mais próximo dos filhos. Nessa nova cidade para onde ele chega, onde a mulher, da qual a mulher veio daquela cidade, então para a ex-mulher dele fica mais fácil a adaptação, para ele um pouquinho mais complicado, uma vez que ele encontra um emprego numa oficina mecânica, ele consegue um apartamento, mas ao mesmo tempo que estava complicado, para ele estava interessante. Ele estava com lá seus 35 anos, isso já é lá 2011, 2012, ele estava com a possibilidade
de ficar um pouco solteiro, um pouco antes dos 40, para brincar de ser livre. E ele, dentro da realidade dele, ele pode, ele quer, ele exerce. Não tem problema nenhum. O único problema só é que a gente tem sempre que parar para pensar se as outras pessoas com as quais a gente começa a se relacionar, elas têm de fato esse tipo de raciocínio e pensamento. Eu já convivi com gente que brinca de não, podemos ter uma relação super solta, não precisamos ser monogâmicos, só que na verdade está brincando o jogo do outro, tentando o outro trazer para o jogo dele, que na verdade vamos ter uma relação e você é só meu. E depois essa pessoa aqui que eu já vi na minha frente acontecendo, fica louca, fica mandando flor, fica batendo na pessoa no meio da rua, é horrível, tanto que não é mais das minhas relações. Mas essa pessoa, inclusive, esse cara específico, ele fazia isso com todo mundo que se relacionava com ele. Não é que era com aquela pessoa. Ele muda o foco do stalker, a pessoa, e ele começa a stalkear o outro. Nesse caso do Dave, ele estava nessa vibe. Quero ser livre, quero ser solto, não quero me comprometer. Eu tenho uma ex-mulher, tenho 2 filhos, estou mudando de uma cidade, não sei nem se vou ficar aqui. A ex-mulher dele estava ali, de repente podiam até, por que não, recordar a viver? De repente podiam. E até pelos filhos, ele não queria naquele momento uma relação. Tá? Vamos aceitar. Isso, ponto pacífico. E, inclusive, ele deixa isso bem claro para onde ele vai procurar companheiras. Ele vai para a internet, coisa que hoje em dia, gente, é meio de vida já, né? As pessoas se conhecem, sim, por aplicativos, por sites de relacionamento, isso não tem problema nenhum, isso não é um desabono, conhecer alguém pela internet. Ele, então, faz um perfil e começa a procurar mulheres e nenhuma se interessa muito por ele. Até que ele, em determinado momento, uma mulher manda uma mensagem. O nome dela é Liz, guarda esse nome dela. O sobrenome completo, o nome dela inteiro é Liz Goya, sei lá, mas guarda a Liz, que é mais fácil, Dave e Liz. A Liz manda uma mensagem para ele falando, eu também estou a fim de me divertir. Ele fala, legal, quer ir beber? Eles pegaram, foram beber, e ela era uma mulher que naquele momento principal se encaixava porque ele queria. Era uma amiga com quem ele podia sair para beber, ele não conhecia ninguém na cidade, passou a frequentar bares, passou a se divertir e tinha lá o seu sexo casual junto com ela, que dizia também gostar e ser assim. Tá tudo certo, tá tudo combinado, tá tudo beleza. Dentro do documentário você vê inclusive vídeos e fotos dos dois fazendo. Você percebe que a Liz é um pouco estranha em alguns olhares, mas isso você só vai fechar melhor depois. Quando o Dave tá naquela relação com a Liz um pouco, e daí ele vai se libertando. Aquele primeiro, eu chamo dessas pessoas de UTI. Por quê? Ele precisava de um tratamento emocional, de um tratamento de social. E a Liz foi, naquele momento, uma UTI para ele. Foi a pessoa que ajudou ele a ir para os bares, a se libertar um pouco da timidez de sair sozinho, de fazer sexo, que não é nada ruim, e de fazer a social dentro de um novo espaço do qual ele não fazia parte originalmente. Estava tudo bem. Ele, então, já está de novo ali no site, ele conhece a Carrie Farver. Então você tem o Dave, que ficou um tempo com a Liz, e ele conhece a Carrie, conhece a Carrie. E esse é o momento crucial de mudança de vida para todo mundo. Ele começa a se relacionar com a Carrie e ela parece que até ok, beleza, ficam conversando e eles marcam de ir a um bar. Então eles vão ao bar e lá no bar ele fala, quer ir pra minha casa? Gente, isso não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Eu diria no começo, para as pessoas, uma dica, se você às vezes quer só uma coisa casual, vá para um motel, não leva para tua casa. Porque eu acho que quando você não quer nada casual, mas você traz para sua intimidade, o outro lado pode achar que você não está querendo nada casual, mas de repente, por que não, a gente pode fazer um casal gostoso. Eu acho sempre perigoso. Eu acho que trazer para a sua intimidade logo de cara é perigoso para você que não quer ter intimidade. E se você não quer ter intimidade com a pessoa, também não vá para a casa da pessoa, porque a pessoa pode estar querendo te mostrar a intimidade dela. Eu iria para um local neutro, eu iria para um motel, mas só toda uma dica de vida, né? Que assim foi na minha época, principalmente solteiro. Aí o que acontece? Ele leva a Carrie para casa e ali eles estão tranquilos, vão começar ali a sua relação e de repente toca na campainha dele, lá embaixo, é a Liz. Falando que precisava pegar uma coisa no apartamento dele, que ela tinha deixado.
Eu vou te falar uma coisa. Nesse primeiro momento, eu já acho assim, isso é 2012. As pessoas já tinham ali formas de comunicação. Já tínhamos iPhones, já tínhamos Samsungs, Galaxy, acho que você não tinha, também estava para chegar. Você já tinha torpedo. Lá nos Estados Unidos, eles usam muito o Messenger do iPhone. Então, assim, já tinha uma forma de você avisar que está chegando na casa de uma pessoa. Eu não vou atender o interfone se a pessoa não me mandar antes uma mensagem falando que vai passar na minha casa. Não é assim que a banda toca, tá? Ainda mais nos Estados Unidos, que é todo cheio de senões. Só esse ato da Liz, eu já ficaria desconfiado por parte dele e eu nem permitiria que ela conversasse comigo, eu nem atenderia. Eu ia falar, Liz, desculpa, não tenho agora, um dia a gente conversa, me diz o que você precisa, amanhã eu deixo na tua casa. Me manda pro telefone, eu não vou descer agora, tô com sono, tô dormindo, ou assim, toca a campainha, nem atende, sabe? Fala tchau, moça chata. Mas ele acaba cedendo. E tem esses pontos importantes dentro dessa história que não é tão colocado, o quanto que essa Liz já era manipuladora. Por quê? Para o cara aceitar e fazer o que ele vai fazer, é porque ela já tinha ali algum controle sobre ele sem ele perceber. Então ele fala com a Liz, fica naquela situação, pô, mas tô com a Carrie aqui em cima, chega, sobe lá com a mulher e fala, oi, Carrie, sabe o que é? Tem uma outra amiga minha que vem aqui de vez em quando, sendo que ele já tinha falado pra Carrie que ele não estava afim de relacionamento sério, tá? Ok? Beijo. A Carrie fala, beleza, então vou embora. Ela pega a dessa, entra no seu carro, ela cumprimenta a Liz na saída, a Liz sobe, pega a coisa dela e sai. Ela liga, ou ele liga pra Carrie, e fala, e aí, tudo bem? Ela fala, já tô indo embora. Ela fala assim, que pena. Ela fala, quer ir pra minha casa? Ela fala, quer você vir pra minha casa? Tipo, porque na minha casa não vai ter ninguém, né, chato batendo na porta. E se tiver, eu não vou atender, mas mesmo assim. Ele vai pra casa dela, ela morava numa cidade próxima, não era na mesma cidade, mas é aquelas coisas de cidadezinhas perto, que deve ser tipo o bairro de São Paulo. E ele vai pra lá. Chega lá e tem uma noite ótima. E ela fala, oh meu Deus do céu, a Carrie fala pra ele, fala, menino, deixa eu falar uma coisa, tô afim de paixão, hein? Ela fala, não é paixão, aqui a gente não é monogâmico, a gente não tá namorando, e é o seguinte, você quer sexo casual? Também tô afim. Agora, eu não estou afim de relacionamento. A Carrie fala isso pro Dave, tá? Ela coloca pra ele a mesma frase que ele colocava para as mulheres. E ele fala, beleza, é o que eu quero também. Só que exatamente quando ninguém quer nada sério, é que tudo começa a acontecer. É aquela história, né? Quando dois não quer, quando não quer, dois não brigam, mas quando dois querem, tudo vai. Briga, não precisa ter briga, mas precisa ter tudo. E o que acontece? A Carrie e o Dave começam a ter, sem perceber, uma relação. Ela, inclusive, começa a dormir na casa dele, porque ficava mais perto do trabalho dela. Eles conversavam muito, eles estavam começando a desenvolver um pré-namoro. Ninguém ali estava querendo falar, você é meu namorado, você é minha namorada, mas você já estava exercendo a função. Estava brincando de ser. Isso eu acho bom, porque você consegue, dessa maneira, perceber se você quer se encaixar. Eu acho muito temeroso quando as pessoas já começam a namorar assim, sabe? Assim, já saem namorando. Ou então pessoas que se conhecem só por via online já começam a namorar sem a presença física. Por quê? Porque a possibilidade de decepção é muito maior e de problemas também muito maior. Então, assim, eles estavam, para mim, na forma de ser, no desenho certo, de você poder até vir a ter uma boa relação, porque você está em construção, você já não chegou e vai ser pá. É muito temeroso esse tipo de coisa, as pessoas já serem, do nada já é meu melhor amigo, do nada já é meu namorado, assim, se encontrou hoje, amanhã já tá paixão, amando, te quero, vem comigo. Eu acho que aí é um monte de gente carente junto. Aliás, o Dave tem um quê de carente, porque ele está sempre atrás, depois você vai descobrindo que ele está sempre atrás de alguém, né? Tem aquela carência de não se permitir ficar sozinho. Porque se eu passasse um décimo do que ele passou, eu não queria nunca mais me relacionar com ninguém, né? Sexo, para mim, teria encerrado. Mas não é isso que a banda vai tocar na vida dele. E ele começa, num dia específico, lá em novembro de 2012, ele vai embora, sai de casa para ir trabalhar, dá um beijo na Carrie e vai embora. Quando ele está já no trabalho dele, ele recebe uma mensagem da Carrie, ela falando assim, escuta, gato, acho que a gente devia morar junto. E ele fala, pô, peraí, se a gente não tá nem namorando, como é que você já quer casar, né? E ele toma um susto, ele fala, eu acho que a gente já passou dessa, a gente já conversou, já falamos que não queremos isso.
Ela fala, passa um tempo e recebe outra mensagem da Carrie. Ok, você é um desgraçado, filho da puta, tal, você acabou com a minha vida, vou acabar com a sua. Ele fala, meu Deus, mas quem é essa pessoa? Que até ontem era um tipo de pessoa e começa a me chegar mensagens diferentes. Esse é um ponto crucial para mim já dentro desse documentário. Ele é excelente, vale a pena assistir 1h30, você fica preso do começo ao fim, mas você vai trabalhando com elementos que, como não é uma ficção, uma realidade, coisas que na realidade deveriam acontecer, né? Como que uma pessoa muda tanto da água para o vinho e a pessoa que está recebendo a porrada, inclusive, não pega o telefone e liga e fala assim, gata, o que está acontecendo? Ele tentou falar com ela? Não, ele simplesmente se afasta. Depois dessa mensagem, ele se afasta dela. Quando ele chega na casa dele, ele achando que ela ia estar lá, ela tinha tirado tudo dela da casa dele. Ok. Passa algumas horas, ele começa a receber um monte de mensagem e de um monte de e-mail. Inclusive, já mensagens e e-mails de outros números e de outros e-mails sendo feitos. Acabando com ele, falando que ele vai destruir a vida dele, que ele é um idiota, que ele está pensando o quê, que não é assim que se faz com ela, que ele enganou ela. E ele fica, pô, mas que eu não te enganei onde, garota? Se desde o começo a gente está falando que a gente era só sexo casual. Onde eu te enganei? Não sabe interpretação de texto? Só que essa Carrie começa a ficar muito doida e fica mandando muita mensagem para ele detonando, e começa a fazer uma coisa terrível. Ela começa a falar assim, estou tirando fotos de todas as placas de mulheres que vão no seu trabalho, eu não quero saber se é só trabalho, eu estou acabando com elas, estou indo atrás delas, xingando elas e tudo mais. Ele fala, que tá louca? Ela fala, toda mulher que sair com você eu vou acabar com ela, e outra coisa, você se liga que eu vou pegar teus filhos, hein? Aquilo começa a tomar um corpo muito perigoso, começa a se tornar um crime de fato. Em paralelo a isso, a mãe da Carrie está procurando por ela, porque fazia algum tempo já que elas tinham meio que discutido, não fica óbvio do porquê teriam brigado, e a mãe fica preocupada, porque inclusive a Carrie tem um filho na época pequeno, de 10, 11 anos, que ela estava cuidando, a avó estava cuidando, e que falou, escuta, mãe, você é a mãe, garota, cadê você? E a Carrie simplesmente não apareceu mais. Ela vai até a delegacia, a mãe da Carrie, na delegacia ali da cidade de onde elas moravam, e faz o boletim de ocorrência dizendo, inclusive, que sabia que a Carrie estava saindo com um homem ali da cidade X, que o nome dele é Dave. A polícia vai até o Dave e fala... O Dave fala, cara, eu não sei o que aconteceu, olha só as mensagens que eu estou recebendo dela. E eles olham e falam, nossa, tá, uma coisa complicada. A polícia também não fala para ele, faz boletim de ocorrência, garota. Ele ainda não tinha feito. Quando começa, a mãe da Carrie fica meio assim, ela recebe a informação de que a filha dela é uma stalker louca e, inclusive, a mãe recebe uma mensagem pelo Facebook, a época que era o grande rede porque Facebook não existe mais, né, gente? Vamos combinar, né? A gente só tem Facebook para ter o Instagram, senão quem quer. Ela manda para a mãe, chega uma mensagem para a mãe da Carrie, pela Carrie, falando... mãe, não tô desaparecida, para de encher meu saco, eu só não quero mais te ver, tô de saco cheio de você, tá? Tchau. Com um agravante, a Carrie era bipolar, diagnosticada, medicada e que convivia com essa doença já há muito tempo e equilibrada. A mãe então fica preocupada, vai até a casa da Carrie e descobre que, por exemplo, ela não levou os remédios. Ela fala, será que ela está em surto? Porque ela parou de tomar o remédio? E fica nessa possibilidade. A polícia vai e tira várias fotos dentro da casa da Carrie para registrar. É uma coisa que eu não entendi. Registrar o quê? Fez um laudo de local que não era o local de crime, mas era o local de uma pessoa desaparecida e nada foi feito. Só que as mensagens continuam chegando, as agressões continuam existindo, inclusive contra a Liz. A Liz vai lá procurar o Dave e fala, Dave, não sei o que acontece. Aquela mulher que um dia eu estava aqui, ela saiu do prédio, olha o que ela está me mandando, ela riscou meu carro. Ele falou, que horror. Ela falou, olha só as mensagens que ela está mandando para mim. Olha isso daqui. E, inclusive, começa a chegar mensagens da Carrie para a Liz, falando, eu sei que você está aí com ele, sai do meu homem, isso, aquilo. E fica aquela coisa, pô, essa mulher tá louca, né? Tá mandando mensagem para todo mundo, tá destruindo. Por quê? A Carrie ficava, inclusive, falando já começa a stalkear também a ex-mulher do Dave e os filhos, falando, eu sei que você tá no parque, e começa a dizer como as pessoas estão. E onde as pessoas estão.
Ela começa a fazer várias coisas e essa Alice também começa a ficar preocupada. Fala, cara, o que vai acontecer com a minha vida? E aí essa mulher é louca, essa stalker, que não tem nada a ver com isso. Eu nunca vi essa mulher, vi ela uma vez só. E ele fala, ai meu Deus, tal. E o que acontece? Dave e a Alice começam a voltar assim, beijinho, né? Eu não entendo, no meio de uma confusão dessa, como é que você tem tesão. Mas ok, começa a... Só que ficava só... E não ficava no namoro. A Liz, então, vai embora, vai pra casa dela. E um belo dia, ela descobre que ela estava dentro de casa. E dentro da casa dela estava a maluca da Carrie, pondo fogo na casa dela. E ela sai correndo. E os bichinhos dela, ela tinha um cachorro, um gato e uma cobra. Olha a Elise aí. Cachorro, gato e cobra. E os bichinhos morrem, queimados, inclusive. E o Dave vai até a casa da Alice e fala, meu Deus, ela pôs fogo na sua casa, essa louca. Ela fala, pôs fogo na minha casa, tô morrendo de medo. É o seguinte, eu vou sumir, não quero nem te ver por um tempo. E some. Ele entende que ela sumiu. E ele continua recebendo mensagem, até uma hora que a mensagem começa a falar que vai matar a ex-mulher dele, a Anne. Ele finalmente vai na polícia, por causa do incêndio e tudo mais, já fez um boletim de ocorrência, a polícia começa a querer prender a Carrie, mas eles não acham a Carrie. E já começa um ponto aí, né? Ela tá mandando mensagem, ela tá mandando e-mail, ninguém vai atrás do IP, ninguém vai atrás da Herb, ninguém vai tentar descomentar essa mulher. Parece filme ruim, mas isso realmente aconteceu. A polícia fica investigando, mas não investiga o básico da tecnologia, que já existia bem à época, em 2012. Né, uma herbzinha, chegar que e-mails são esses, porque ela ficava até mudando de números, a lá Amanda Patata. A Amanda Patata ficava mandando mensagens, a Amanda Patata, a envenenadora aqui de Goiânia, ela ficava mandando mensagens para o seu ex-namorado de um mês e meio, ou seja, do coitado do homem que ela resolveu chamar de dela, inventando que estava grávida, caçamba tudo, e ela ficava mandando mensagens, e-mails, Instagrams falsos, falando que ia acabar com a vida dele e da namoradinha dela, como se ela fosse uma vítima também, a Amanda Patata. Então, eu já estou te dando aqui possibilidade de como vai terminar essa história. Gente, vai ter spoiler, você quer assistir, eu não vou te matar a assistir porque a produção é ótima, mas eu tenho que te contar a história e vou ter que ir até o fim. A Liz então some, ele continua recebendo as mensagens, a polícia não encontra a Carrie e a mulher da Carrie, a ex-mulher dele, a Anne, com os filhos, começam a ser super ameaçados, que vão matar, que vão fazer, tirar foto. Ela chega, a Liz inclusive volta, um pouco antes a Liz mostra que ela entrou na casa dela e rasgou todas as roupas dela, da Liz. A Liz estava super assustada com a coisa e até dava beijinho de novo e saía, mas ele não namorava a Liz. Ai, senhor. Bom, o carro da Carrie é encontrado em determinado momento. Já em janeiro de 2013, o carro da Carrie é encontrado. Já nada, foi feita uma perícia rápida, nada aconteceu. Foi feita uma perícia bem meia boca, mas pelo menos existiram os registros de como estava o carro, e o carro foi preservado. Eu achei interessante isso, o carro ficou. Não se explica como, mas mais tarde eles vão pegar esse carro de novo. Eu não sei se o carro foi entregue para a mãe da Carrie e não se mostrou isso. Só sei que depois de muitos anos, o carro da Carrie vai ser repericiado. E aí nós vamos encontrar muito mais coisa. O Dave, então, ele só vê uma forma. Ele precisa sair de onde ele está. A Liz já tinha ido embora, o Dave muda de cidade, troca de telefone, muda de emprego, muda de tudo, esquece, fala, chega. Já nessa cidade, já que não tinha o contato... Ó, isso aqui, tá vendo? Tá saindo, tá evaporando o suor. Eu estou suando. Tá muito quente em São Paulo. Já nesse determinado momento de que a Liz fora, ele também e tudo mais, ele já estava um pouco mais em paz porque ele não recebia mais nenhuma mensagem. Então ele resolve entrar no site de encontros de novo. Ele está lá, tem uma mulher que ele gosta. E tem uma coisa interessante, ele tem uma característica física de mulher que ele gosta. Se você pegar a mulher dele e a Carrie, são bem próximas no seguinte sentido. Tem olhos claros, mais loira, mais branca, tal. A Liz era mais diferente, a Liz era mais cabelo preto, olho preto, tal. Acho que olho preto. Mas era meio diferente do padrão que ele seguia. Né? Ele entra no site de relacionamento e vê uma mulher muito bonita, parecida com o que ele gosta. Ele entra em contato, a mulher responde. Ficam conversando um tempo, eles marcam de ir a um bar. Ele chega no bar e nada dela chegar, nada dela chegar, nada dela chegar, nada dela chegar, nada dela chegar. Aí ela pega e manda uma mensagem. A mulher fala, olha, tô atrasado, mas tô chegando. Ele fica mais um tempo. Até que ele recebe uma mensagem.
seu idiota, pela mulher com que ele estava falando, recém-falado. Vai acabar com essa... Era a Carrie, se fazendo passar por aquela mulher. Ou seja, ele caiu num phishing. Ela estava no site de relacionamento, esperando ver que horas que ele ia catar uma das... Ela devia ter vários perfis falsos. E aí, até uma hora que ele cai, ela consegue o telefone dele de novo, e aí o inferno volta a existir. E ainda mais e mais e mais pesado, porque aí ele começa, de fato, essa pessoa começa de verdade a querer matar os filhos dele. O pai do Dave, acaba dando uma arma para ele, uma arma que é importante, ele não queria, ele deixa a arma lá, uma 9mm e tal. E um dia ele chega em casa e ele percebe que, inclusive, essa maleta tinha sido mexida. E dentro dessa maleta, a arma dele tinha sumido. Em paralelo a isso, um delegado, 2 policiais, resolvem pegar o caso da Carrie para investigar, porque eles achavam que aquele caso que tinha sido arquivado estava esquisito. E eles eles conseguem assumir o caso. Eles vão até a casa da mãe da Carrie e buscar mais informações, e eles descobrem, por exemplo, eles falam o seguinte: se ela fugiu, como que todas as roupas dela estão em casa? Porque lembra que foi periciado o apartamento dela? Eles olham todas as fotos. Todas as roupas dela estavam em casa, todos os remédios estavam em casa, e é uma forma que a casa estava de um jeito que a pessoa está para voltar. Então tinha assim um casaco em cima da cadeira que ela, porque ela devia pegar depois para sair, tinha a cozinha estava organizada de uma maneira que a pessoa vai voltar dali 2 horas. Então eles olhavam e falaram assim: ninguém dessa maneira foge, isso não existe, ela não fugiu. Eles determinam o seguinte: essa Carrie não fugiu. E essa Carrie que está mandando mensagens para o Dave não é a Carrie. A polícia, então, finalmente começa a reorganizar e repensar toda aquela história que estava sendo contada por alguém. Tem um delegado, que é um nerd muito interessante, que ele é um delegado adjunto, que ele ganha $1 por ano para ajudar. Na verdade, ele é um nerd rico, tal, de tecnologia, que gosta de ser polícia também. Ao invés de ele virar um policial, ele vira só um ajudante dentro do que ele conhece, que se chama tecnologia. Isso já estou te falando, gente, ela assumiu em 2012. Isso já é 2014, tá? 2014 para 2015. Ele resolve, então, pegar todos os e-mails que o Dave e todo mundo recebia, porque ela começa a mandar e-mail para o Dave, para a Liz e para a Anne. E começa a pegar todos esses e-mails e a fazer cruzamento. Só que essa pessoa era meio esperta, ela estava usando VPN, proxy e tal, então você não tinha o IP tão forte de onde ela estava usando. Esse cara, ele desenvolve um aplicativo para conseguir achar o que ele precisava. Uma inteligência artificial ali, daí ele começa a dar comandos, eu quero todos os IPs assim, aí ele começa a cruzar, até que ele consegue chegar num XIP, que ele olha e fala assim: esse é o IP, um dos IPs raiz, esse daqui é de fato onde é. Eles conseguem achar o lugar. Quando eles acham o lugar, esse lugar era a casa de um cara de tecnologia, que era inclusive funcionário desse delegado adjunto na empresa dele. Ele fala: mas não é possível. Aí eles vão até a casa desse cara e o cara fala assim: não, mas eu não mandei e-mail nenhum, isso não existe. É um cara que trabalha com tecnologia, inclusive, tem VPN e tal. Ele falou: não, mas eu não mandei e-mail para essas pessoas. Eles falam: alguém mais aqui nesta casa já ficou usando, alguém que... Ele fala: olha, eu tenho uma namorada que a gente vai e volta, e nessas datas que estão aparecendo aqui, ela estava na minha casa. E desde que a casa dela pegou fogo, ela tem ficado mais aqui. Quem é a real Carrie da história? A Liz. Exatamente. Quem é a verdadeira stalker não é a Carrie, é a Liz. Aquela que um dia ele chegou, encontrou, foram aos bares, beberam, fizeram sexo e estava tudo certo, só que ele queria uma relação mais frugal e ela queria uma relação inteira. E ela não ia suportar, inclusive, a possibilidade de ele existir sem ela. E aqui, quando já se descobre que é a Liz, a polícia, tem um ponto crucial, que eu digo: por que não se fez um levantamento da tal da vitimologia, como diz a doutora Rosângela Monteiro? Eu queria muito saber o seguinte: nenhum policial perguntou, porque eles sabiam que ela era uma stalker do Dave, perguntou para a mãe dela, assim: quem é a sua filha? A sua filha tem outros namorados? Ela tinha um filho. Posso conversar com o pai do filho para saber como é a relação? Porque uma pessoa que é doente numa relação, ela vai ser doente em todas.
entendeu? Ela pode ser mais doente com um, menos ciumento com o outro, mas o fator de ela é do jeito que é. Ninguém foi atrás de nenhum outro. Pô, a Liz tinha uns 35 anos, ninguém foi atrás para saber qual era o passado amoroso da Liz, da Carrie. Qual era o passado amoroso da Carrie, que se batia com essa personagem tão maldita, porque assim, do nada ela virou essa pessoa xingando. Ela não era assim. Depois, no final do documentário, você vai ver vídeos da Carrie, ela com um filho pequeno, fazendo cookie. Você vê que ela era muito fofa. Claro, espertamente o diretor não mostra isso pra gente de cara, mas nesse momento eu acho que já podia ter mostrado algum perfil da Carrie que já mostrasse o seguinte, é óbvio que não podia ser ela. Alguém se passava por ela. Quem estava se passando por ela? A Liz. Então ali você tinha um problema muito sério. Então onde está a Carrie? Se a Liz tem o celular dela, porque eles até levantam conta bancária e tal. A Carrie, ela só usou 2 vezes, depois do desaparecimento dela, um cartão de débito. E nunca usou mais nada. Então, assim, alguém estava se fazendo passar pela Carrie. Usou o cartão dela, mas como? Como que ela consegue ter acesso às senhas e tudo mais? Como que ela conseguiu? Isso eu vou te contar já de cara. A gente nunca vai saber. Por quê? Quando a polícia descobre que é a Liz, ela começa, inclusive, a ser esperta. Foi muito esperto que esse cara fez. A Liz, em determinado momento, que a loucura dela vai crescendo tanto, que ela sabe que pode estar acontecendo alguma coisa, ela pegou a arma do Dave, não pegou? Ela vai até um descampado, se dá um parque, se dá um tiro na perna. Gente, você vê o tiro dado, isso é tiro encostado, isso não é tiro à distância. Liga para a polícia, gritando, socorro, fui alvejada aqui no parque. Eles vão até ali, pegam a Liz no parque, levam, e a Liz diz que quem atirou nela foi a primeira mulher do Dave, a mãe dos filhos dele. Querendo jogar para essa mulher já, que ela, que de repente pegou a Carrie, porque ela já sacou a Liz que a polícia está chegando perto, que a polícia descobriu que aquela pessoa, aquele WhatsApp que está chegando, não é, apesar de ser do telefone da Carrie, apesar de ter a cara da Carrie, não é a Carrie. Então ela precisa encontrar uma nova pessoa para colocar como autora de tudo. Só que essa Liz, ela foi esperta por um tempo, mas a mulher não sabe escrever nada. A polícia então vira e fala assim, isso seria tão importante, a gente tem certeza, a polícia fala, a gente tem certeza que é a Anne. Tenho certeza. Mas eu não tenho como prender ela, menina. Será que, de repente, ela não consegue fazer ela te mandar um e-mail, alguma coisa assim, falando o que é ela? A Liz fala, vou tentar. Ela chega em casa e ela se auto-manda um e-mail em nome da Anne, contando toda a história de como que ela atirou nela no parque. Da polícia fala, oh, meu Deus, que coisa mais doida. Então significa que ela é a Carrie. Ela fala, pode ser, ela é a Carrie, ela é a Carrie, ela é a Carrie. Ela fala, oh meu Deus, mas como que a gente vai ter certeza que é a Carrie? Se ela te mandasse um e-mail contando como ela matou a Carrie, a Liz fala, ok, eu vou tentar resolver isso. Ela chega em casa, essa Liz burra, e escreve um e-mail para ela mesma, contando toda a história de como ela matou, como a Carrie morreu, mas falando que é a Anne. E ali é muito triste, porque ela conta que a Carrie foi esfaqueada, que a Carrie foi queimada no meio do mato, que o que sobrou do corpo queimado ela dividiu em sacos e foi jogando pela cidade nas lixeiras. É terrível. Você vê que ali ela teve o prazer mesmo de destruir aquela mulher que estava conseguindo ter com o Dave algo que ela não teve com ele. E é muito triste, porque você não vai ter um corpo para ser... Então você tem um homicídio sem corpo e sem confissão, porque é claro que essa confissão do e-mail, quem escreveu foi a Liz, até o IP já mostrava, e eles precisavam, na verdade, de provas mais fundamentadas. Lembra que eu falei do carro? Eles chegaram a fazer uma perícia, tirou foto de coisas e tal. E tinha um objeto, um negócio ali, o porta-moedas, que tinha uma digital, que foi levantada. Mas a gente não entende também, a polícia quando erra, a gente erra em qualquer lugar do mundo, né? Ali tinha uma digital. Quando eles resolveram pegar e botar a digital no sistema, de quem é a digital? Da Liz. Até eu fiz silêncio, porque não tem o que fazer. Então aí eles pegam o carro e ela fala, Liz, eu lavei tão bem que nunca vão descobrir que tem sangue ali. Ela escreve como se fosse a Anne. Eles pegam o carro e começam a passar o Blue Star ou o Luminol. E eles nada acham. E ela realmente tinha limpado bem. O delegado tem não o delegado nerd, o outro delegado, ele tem uma ideia boa. Ele falou assim, ela pode ter limpado tudo por cima, mas deixa eu ver o forro. Ele começa a cortar e ver, quando ele tira o forro determinado,
eles veem, agora não lembro se é no banco do passageiro ou no banco de trás, eles veem toda a mancha de sangue ali. Aí dá que é mancha de sangue e tal, não sei o que lá, que levanta que é um sangue de mulher. Aí se determina que então a Liz morreu realmente, como ela contava no e-mail, se passando pela Anne. A Liz morreu esfaqueada, dentro do carro e tudo mais. Eles chamam a Liz e falam, eles prendem a Liz. E a Liz começa a ligar, muito nervosa, falando assim, vocês não prenderam a Anne ainda, ela vai me mandar. Ele fala, calma gata, calma. Eles pegam e vão lá e prendem a Liz. A Liz chega e fala assim, menino, vem aqui. Você já esteve no carro da Liz? Liz, você já esteve no carro da Carol? Ela, não, nunca estive. Falei, mas tem uma impressão digital sua no carro. Não fiz nada. E ela não confessa essa maluca. Depois, o Dave lembra que tinha um tablet que estava guardado nas coisas dele e dá esse tablet antigo na mão da polícia. A polícia consegue retirar aquele SIM card que a gente põe no celular e começa aí vai para o delegado nerd, ele começa a buscar tudo que estava apagado. Ele encontra não sei quantas mil fotos, só que só miniaturazinha, não a foto aberta. E esse SIM card era do celular da Liz. A Liz que botou esse SIM card dentro do tablet do menino. E você descobre, então, várias fotos que ela tirou, inclusive uma foto do carro. A Liz tirou a foto do carro da Carrie dias antes do carro ser encontrado. Tinha o carro com a placa e tudo. E tinha uma foto também do pé eu acho que isso deve ser troféu dela, para ela ficar guardando, para ela se divertir. E tinha uma foto do pé da Carrie, que é muito emblemático, porque ela tem uma tatuagem no pé. Então, essa tatuagem era exatamente a tatuagem da Carrie. Então, provava o seguinte, que a Liz, que dizia que não tinha contato nenhum com a Carrie, teve contato. Agora, como foi, de fato, como o crime aconteceu, a gente nunca vai saber, porque a Liz não confessa. A Liz fala que nada fez. Então, você não consegue remontar. Porque a pergunta que eu faço é, como que ela conseguiu tudo? Para você ter uma ideia, a Liz foi presa em 2016, ela foi julgada em 2017. Ela foi julgada à prisão perpétua, olha que maravilha, sem direito a condicional. Mas a gente sabe que a cada 25 anos ela pode recorrer. Não, mas ela já, daqui 25 anos, ela foi presa em 2027, 25 anos lá para, sei lá, ela não sei nem se está viva. Porque eu acho que ela é mais velha que eu, até mesmo, então vai sair velha, filha. Não adianta, ele vai ficar. A Liz não conta nada. Aí você fica parando para pensar. O último momento que o Dave, a última pessoa que viu a Carrie viva, foi o Dave na casa dele, quando ele dá um beijo nela e sai. A Liz tinha a chave, ela conseguiu a chave da casa do Dave. Então, o que a gente pode pressupor que aconteceu? Ela pode ter entrado na casa do Dave quando o Dave saiu e pode ter dado já uma cacetada na cabeça dela para ela ficar desacordada, ou meteu um revólver ou uma faca na cara dela e falou, fica quieta, vem comigo, porque a Liz não morreu no banco do passageiro, do motorista do carro dela. A Liz, a Carrie não morreu no banco do motorista. Então, se pressupõe que ela não estava dirigindo. Né? E se ela não está dirigindo, como que ela vai até o carro sem gritar, sem nada? Então, ela devia estar desacordada. Mas essa Liz desceu com ela sozinha por aquelas escadas, que não tem elevador, ninguém viu nada, não tinha câmera na época. Eu perguntei isso. Tinha câmera na rua, ninguém fala das câmeras. 2002 já tinha um monte de câmera, ainda mais nos Estados Unidos, né? Mas não se fala dessas câmeras. Não existia nenhum elemento que conseguisse registrar a saída da Carrie. Como que a Carrie sai de dentro do apartamento do Dave e vai para a morte dela? Na casa do Dave não tinha sangue, que eles periciaram. Só tinha sangue no carro. Então essa mulher, ela foi como até esse carro e levou as estocadas ali. Ela desceu, entrou no carro, já estocou, já matou a mulher e foi com ela agonizando até um lugar e botou fogo. Por quê? Entre o Dave sair e receber a primeira mensagem depois do almoço. Então ele saiu às 6 da tarde, né? E aí ele vai até sai às 6 da tarde. Em 6 horas ela tem que ter feito tudo isso. Claro, se o celular dela era de dedo, é mais fácil você pegar, né, de abrir com o dedo. Se o celular dela era de rosto, em 2002 não tinha para abrir o celular por rosto. Não tinha. No máximo tinha por dedo. E se não fosse senha mesmo? Agora não lembro quando é que vem o touch pela primeira vez. Você lembra? Se você lembrar, põe aí, esqueci de procurar isso. Mas vamos dizer que tem o dedo. O dedo é mais fácil. Meio morto, tá quente, ele ainda abre, né?
E aí ela muda tudo. Aberto uma vez, ela muda absolutamente tudo. Ela mudou senha, mudou isso, mudou aquilo, porque ela era esperta na tecnologia. Vamos lembrar que ela mandou milhares, gente, de e-mails por VPN, por isso, por aquilo. Então ela entende de tecnologia, essa danada. Né? E ela manteve aquele celular com ela. Então, assim, quando ela estava na casa do Dave, falando que ela recebeu mensagem, ela recebia mensagens da Liz, era ela, mensagens da Carrie, era ela se mandando. Tem uma cena muito boa no documentário, que a Liz está aqui no apartamento do Dave, na janela, e quando ela passa por trás de uma coluna, ela recebe 2 mensagens e ela volta para a janela. Então, assim, quando ela teve a chance, ela mandava mensagem e aparecia. Então, ela era muito esperta, porque ela sabia o que ela estava fazendo. Só que ela não conta como é que foi. Então, fica essa coisa, a gente não tem como reconstruir a dinâmica do crime. A gente só sabe a motivação, porque é uma tarada, né? Uma pessoa perversa e má e ruim. Não existe esse papo de stalker com amor. Isso não é amor. Isso não é nem doença, isso é maldade. Uma pessoa que E, gente, vamos entender uma coisa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. A pessoa não quer mais você, cai fora. Vai chorar, toma uma taça de vinho com a amiga. Uma taça não, toma 2 garrafas de vinho com a amiga. Não fica mandando mensagem no meio da madrugada. Não fica fazendo post no Instagram com indireta tonta, porque ele mesmo não vai ver, ou ela mesma não vai ver. Sabe quem vem direta? Você mesmo. E os seus amigos vão falar, ai, coitado, tá mal. Mas essa Liz não devia ter muito amigo, né? Porque algum amigo teria dado um toque nela. Ela pôs fogo na casa dela para chamar a atenção do Dave. A Armanda Patata inventou uma gravidez para chamar a atenção. E quando ela sacou que nem com uma gravidez falsa ela conseguiria casar com o médico lá, o Leonardo, ela mata o pai e a avó do Leonardo envenenados, e eu tenho certeza, para posar de primeira-dama no enterro. E ficar... Nada como você ser solidário nesse momento tão triste, ficar do lado dele, apertando, assim, estou aqui com você, te cuido, amor, te cuido, paixão, te cuido. Cuida nada, garota, tá presa agora, essa da outra também. A Liz, ela faz isso, ela percebe que só o fato de ela brincar de stalker no nome da Carrie, que ela já tinha matado, não faz ele voltar para ela. Aí ela se coloca como vítima, como a Amanda Patata fez. Ela faz várias mensagens falando, eu vou acabar com a sua vida e daquela sua namoradinha. Porque aí ele tem que cuidar dela, ele tem que preservar a Amanda Patata. Só que daí no caso do Leonardo, da Amanda Patata, ele já tinha ido à polícia, a polícia já tinha descoberto que era essa doida, que era a mulher por trás de tudo. Isso tem tudo aí nos comentários, nas coisas tudo. No caso da Liz, ela não tinha o retorno dele, só sendo stalker. Aí ela se põe como vítima, ela risca o carro, ela vai lá, chora, mostra as mensagens, eles estão me chamando de horror. Ai, gente, ela chega a fingir que a casa dela foi invadida pela Carrie, pichou as paredes dela com horror, que é puta, né? É uma palavra bem baixa em inglês, tipo, é piranhuda, assim, é uma coisa horrorosa. E ainda furou todas as roupas dela e tudo mais. Mas a mulher perdeu todas as roupas do armário só para chamar a atenção do homem. Que ele até dá uma pegada nela, o que mostra também uma puta carência, né? Desculpa falar puta agora. Falei 2 vezes. Ai, meu Deus. Que mostra uma carência absurda. Por quê? O cara tá no meio disso tudo, ainda consegue ter vontade de transar, gente. Pega um pouco sozinho, garoto. Vai fazer terapia. Se entenda como você mesmo, como você, como pessoa única. Né? Terapia não faz mal a ninguém. Nem canja de galinha, que eu adoro canja de galinha. Então, assim, você percebe que ali também, não é que ele estimula, ele nem sabe o que está acontecendo, mas ele se perde no momento em que, eu como me perco aqui, tá vendo? Suar, vou me perder. Mas ele se perde também sendo tão vulnerável para essa doida maluca. Porque, no caso ali, ele cai... Então, assim, ele caiu, né? Diferente da Amanda Patata, ele caiu um pouco, às vezes, na isca. Mas ela não conseguiu o que ela queria, que era casar com ele. Não vai casar. Não vai casar. Essa mulher é muito estranha. Quando aparece... E eu matei esse roteiro. Nas primeiras imagens que apareceu, eu falei, essa mulher, olha a cara de doida que ela tem. Essa mulher, olha a cara de má, ela faz umas poses e tal, ela... Mentira! Ela tá brincando que tá se divertindo. O que ela quer, na verdade, é estar com ele ali na cama dele, na casa dele, brincando de mulherzinha dele, porque o que ela quer, na verdade, é esse cara só pra ela. E ela já tinha uma atitude diferente. Coisa que a Carrie não tinha essa atitude diferente. Por isso que eu falava assim, mas a gente não pode ser essa Carrie. Essa Carrie do nada saiu e virou uma maníaca.
Ela demorou 3 meses, acho que eles já estavam juntos há 3, 4 meses. E do nada ela virou uma maníaca, isso não existe, é muito tempo, assim, eles já estavam numa intimidade, sabe, para do nada ela virar o que ela se fez. Mas é isso. Ó, o documentário está na Netflix, é Amor, que sempre me falam, você não fala onde está. Falo sim. Está na Netflix, é Amante, Stalker, Imortal, é o nome do documentário. Vale muito a pena assistir. Tá lá, tá ainda em top 10 de filmes mais vistos, não é à toa. Ela é excelente, a produção é espetacular, muito boa. E dá medo, né? Porque todo mundo pode ter um stalker para chamar de seu. Eu não quero, não. Não gosto de gente stalker. Se você já passou por stalker, me conta aqui no comentário. Eu já passei por stalker, vou contar. Só que lá atrás, nos anos 2000, teve um cara que ficou muito... Mas só que ele me ligava, só que eu já tinha Bina no meu telefone. E eu registrei tudo. Ele me ligou assim, sei lá, eu não atendia, né? Não sou idiota. Meu filho, mas depois eu encontrei com ele. E ele veio, oi, nossa, você tá pensando, você não tá pensando nada, garoto. Você não para de me ligar, eu vou na polícia, hein? Você se liga comigo. Dei um pra cima dele, falei, vem brincar de maluco comigo que você vai ver só. Ei, tá louco? Eu nem trabalhava com a polícia. Eu falei, não vou ter medo de stalker. Stalker eu vou até o fim. Não enche o meu saco não, porque daí eu vou, aí eu vou ser o stalker do stalker, agora o stalker preso. Então, assim, eu acho que também a gente precisa, quando tem um stalker nas nossas vidas, ter coragem de enfrentar e falar, e ir na polícia, tá? E ir à polícia. É que esse cara nunca mais vi. Sumiu. Deve ter mudado de país, porque eu falei, menino, brinca comigo, hein? Vai ver só. E aí eu falei, eu tô indo pra polícia agora, se você ligar mais uma vez pra mim. Nunca mais apareceu. E depois eu fui descobrir que ele era stalker de um outro amigo meu, que eu conhecia. Ele falou, puta, eu tava pra te falar, eu vi que esse cara tava em cima de você, não faz... Ele falou, mas a gente tem que avisar. E hoje a gente tem que avisar as pessoas, hein? Stalkers deveriam ter crachá de stalker, assim, devia ter aplicativo de stalker, porque hoje ele tá comigo, amanhã tá com você. Puxar também a capivara dessas pessoas na vida do dia a dia não faz mal. Ainda mais no dia de hoje, dá para se ver muito por Instagram, essas coisas, o que as pessoas são de fato, né? Não tem muito coleguinha, não tem muito amiguinho, tá sempre alguém falando mal, isso aqui, tchau, tchau, foi, acabou. É isso, quero saber se você tem um stalker para chamar de seu. Muito obrigado de novo por 1 milhão de inscritos, eu tô, sim, sem palavras, de verdade, eu ainda acho que eu tô, sei lá, como diz a doutora Rosângela, em Nárnia. Eu tô em outra, não é possível, porque tudo tão bom. Muito obrigado. A gente se vê daqui a pouco. Tem vídeo, deve ter make-off, deve ter uma coisinha toda. E tem vídeo todo dia. Até daqui a pouco. Beijo. Tchau. Até já. Vamos lá. Tá tudo certo. Acho que tá tudo certo. 1, 2, 3. E... me enxugar que tá muito quente. Gente, tá muito quente. São Paulo está um forno. São Paulo não pode passar de 25 graus, gente. Porque senão, você sabe, sua tudo, fica feio, tudo. Saco. Droga. Cadê o frio? Bom. 26 de dezembro de 2018, Curitiba, Paraná. Alexandre e Dayana eram amigas e resolveram passar o Natal juntas. Mas um mistério colocará as duas frente a frente entre a vida e a morte, e apenas uma delas poderá contar a história que não tem presentes, Papai de Noel e nem final feliz. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha até o final comigo e você vai ver. Esta é uma história de morte de Natal, de morte entre amigos, aquele momento que a gente já falou bastante, o quanto que esses crimes acontecem em datas quase escolhidas. Segundo o Dr. Guido Palomba, a doutora Ana Beatriz, tudo mais que a gente já conversou aqui no canal, que fala dessa coisa das datas, né? O quanto as pessoas, em crimes próximos e passionais, o dia escolhe Natal, Ano Novo, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo mais. Este é um crime de Natal. Ocorrido, eu perguntarei quando começou o desejo do crime. O crime acontece na madrugada, na virada do dia 25 para o dia 26 de dezembro de 2018, mas todos já estavam juntos desde o dia 24. Quando que tudo isso começou? É uma história que não tem muitos
detalhes que eu adoro saber, assim, como que as pessoas se conheceram e tudo mais. É uma história que ela foi, teve uma pequena cobertura só, e eu acho uma história interessante pelo desfecho. Você vai ter que vir comigo até o final, sim, para você saber que essa história não vai acabar como você pode estar imaginando. Ela tem uma virada de, parece, final de temporada de série daquelas cheias de drama e suspense. E esse é um caso também que a gente vai conseguir entender através dele por que que nosso sistema, onde o nosso sistema é tão falho, por que tantas vezes a gente vê tanta injustiça, por que casos como Lucas Terra, por exemplo, a pessoa demora tanto tempo para ser julgada e quando é julgada continua livre. O que que faz, né? É só o dinheiro? Neste caso aqui você vai perceber que não, é o próprio sistema. São duas amigas, uma que é a Alexandra Maria da Silva, que é a vítima do caso. Ela tinha 44 anos e ela era amiga da Dayana Pereira Barroso, de 33 anos. Como elas se conheceram, de onde elas vieram, fica uma incógnita um pouco no ar. As duas são o seguinte: a Alexandra era de São Paulo, do estado de São Paulo, e a Dayana do estado do Paraná. A Alexandra é convidada pela Dayana para ir passar o Natal na casa dela. Parece que as duas estavam se separando e aí se juntaram ali para fazer uma noite de Natal festiva entre amigos. Sendo que a Alexandra, ela vai sozinha, ela vai por ela mesma. A Dayana, ela tinha 4 filhos, de 3 a 16 anos, uma escadinha ali, com 16, 15, 14 e 3. Então você percebe, não sei se são filhos do mesmo pai, acredito que não, até por conta da própria história que a gente vai descobrir um pouco mais pra frente. Mas a Dayana e a Alexandra eram amigas, são pessoas de classe simples, por isso que eu digo que esse sistema do autor de uma morte não ir preso e demorar para ser julgado, não vai apenas do dinheiro. A gente sempre pensa assim, tem uns pagos de advogados, sei lá. Não, o próprio sistema se permite que isso aconteça. É uma pena, a gente precisa rever isso, porque para as famílias das vítimas, a falta de justiça é o eterno não fechar do caixão. A pessoa não consegue dar o próximo passo, a pessoa não consegue se despedir daquele que foi, a pessoa não consegue pensar num futuro com um passado tão assim, algemado em você. Quem carrega os grilhões da injustiça não consegue ter um paz. E esse é um caso que a gente vai entender. Mas a Dayana e a Alexandra, amigas, as duas tinham um componente que eu acho que pode ter sido a ligação entre elas, que são as drogas. Segundo se conta, pelo pouco que eu consegui encontrar, a Alexandra, ela tem um depoimento de uma pessoa da família que vai trazer um áudio meio revelador, que ela diz que a Alexandra era uma pessoa muito amável, muito gostável, muito gostada, frequentadora da igreja, olha só, mas que ela era viciada em drogas. O fato da pessoa ser da igreja, ser isso, aquilo, não constrói uma pessoa ser uma personalidade excelente. Eu acho que é sempre perigoso isso, porque como a gente já aprendeu com a Rosângela, por exemplo, pessoas ruins usam muito esse tipo de elemento para construir máscara social. Não estou falando que é o caso da Alexandra, mas sempre quando vem, primeiro essas coisas muito pragmáticas da pessoa moralmente muito boa, olha, ela é temente a Deus, ela frequentava a igreja e usava drogas. Então você faz toda uma construção de um castelo bonitinho e você descobre que é de cartas, uma vez que a pessoa tem alguns seus problemas. A Alexandra era usuária de cocaína e a Dayana também se dizia mas no caso ex-usuária. As pessoas viciadas, elas têm um componente muito importante, elas não podem ter acesso, né, gente? É uma coisa básica da vida. A Alexandra, no caso, vai passar o Natal em 2018, 2018, né? 26, vai passar o Natal de 2018. Vamos lembrar que é antes da pandemia, antes de uma série de coisas. Esse caso é antes até do novo pacote anticrime. É da lei anterior. Então, a Alexandra vai para a casa da Dayana. É relatado que ela chega ali pelo dia 23, 24 de dezembro e que todos eles dentro daquela casa ficam bebendo muito, sem dormir, durante o dia 24
e 25. Vamos lá, se você é um viciado ou um ex-viciado e você está numa festa com bebida, eu não estou dizendo nem que você tenha usado a droga, até porque esse caso também tem uma investigação muito ruim, segundo apontado pelo advogado da família da Alexandra, da vítima. Assim, eu perguntaria, foi feito o exame de sangue lá para saber se a Daiana estava drogada, bêbada? Não. Pelo menos não é o que aparece no relatório ali, que eu tive acesso a um pedaço desse processo. Não foi feito. Não foi feito porque não foi pedido, que é um absurdo. Se ela foi presa, e ela foi presa no dia, a Daiana, por que não fizeram? São aqueles elementos que vão ficando soltos e vão ficando muito soltos. Mas nesse dia específico, na virada do dia 25 para o dia 26 de dezembro de 2018, está tendo uma comemoração, que seja ela qualquer que seja, dentro da casa da Daiana. Lembrando que dentro daquela casa, com certeza estão a Daiana, a Alexandra e os 4 filhos da Daiana. Vai ocorrer um momento, já na madrugada, lembrando, a Daiana diz que a Alexandra foi para o banheiro usar cocaína, mas que ela não fez nada. Mas eles estavam todos bebendo desde o dia 24. Então você tem pontos aqui meio estranhos de uma pessoa que é viciada em drogas, usando só álcool, com uma cocaína possível e muito fácil de ser usada. Não sei, fica a pergunta para quem não fez a investigação se ela estava ou não com uso de entorpecentes. Quando não se é feito o exame, a gente fica só na elucubração. Mas naquele momento é relatado, e aí eu vou trazer alguns pontos de vista. Natal passou, peru foi comido, tenda já está guardado, as uva passas que eu detesto já estão bem longe de mim, e ali está naquela festividade vindo de horas e horas e horas sem sono, horas e horas e horas sem dormir, horas e horas e horas estimulado. De repente, a polícia acionada e o SAMU é acionado com o seguinte aviso. Uma mulher surtou e ela teve que ser contida e na contenção ela morreu. Uma mulher contida, surto, noite de Natal, o que está acontecendo? O SAMU, quando chega na casa da Daiana, que foi chamado pelos filhos mais velhos dela, quem liga e pede o socorro, segundo a Daiana, são os filhos. Ela pede para ligar para a polícia e pede para ligar para o SAMU. Quando o SAMU chega, ele encontra a seguinte cena. A Daiana segurando num mata-leão a Alexandra. E dizendo que a Alexandra tinha entrado no banheiro, usado cocaína, saiu do banheiro em surto, olhou para a filha da Daiana, que tinha à época 13 anos de idade, olhou e falou, você é um demônio, vou te matar, demônio. Noite de Natal, essa coisa de Jesus, isso, aquilo, sei lá se isso teve realmente, se foi um surto, qual foi o gatilho dela. Mas perguntarei se alguém quiser dar entrevista sobre esse caso, só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com que a gente marca. Existia um histórico da Alexandra de problemas mentais, de surtos psicóticos quando ela usava drogas. Ela era uma mulher de 44 anos. Então ela já tinha um histórico. Ela estava sozinha na casa da Daiana por quê? Por quê? Por que ela não passou Natal com a família? Por que ela não passou Natal em São Paulo? Por que ela vai até Curitiba? Como era a relação dela com a Daiana? De onde elas vieram? Para onde elas iriam? De lá, a Alexandra ia voltar para São Paulo? De lá, a Alexandra ia ficar com a Daiana? Isso é super importante porque existe uma questão muito séria da motivação dessa morte. A motivação entregue pela Daiana é que a Alexandra, em surto, tenta matar a sua filha porque ela acha que a criança de 3 anos é o demônio, e a Daiana contém a Alexandra e segura no mata-leão. Segurando está, pede para chamar a polícia, chama o SAMU. Quando ela chega, ela diz que ela continuou naquela cena com medo de a Daiana acordar. Mas pera um pouco, já não chamaram, já não estavam falando que ela estava morta? Quem está em surto nessa história? Nessa cena, tudo é levado a ferro e fogo. Todo mundo é conduzido, cada um para o seu espaço, né?
Alexandra por IML, porque claramente ali é uma morte que tem que ser investigada. E a única investigação que vai ter é a necropsia, que é o que vai entregar muitos detalhes. E a outra investigação que é levar a Dayana, que ali ela está assumindo a autoria de uma morte, seja culposa ou dolosa, mas está assumindo, e ela vai, seja legítima defesa, seja para... não importa, matou, tem que ir para a delegacia. Quando ela chega na delegacia, segundo o advogado da família da Alexandra, simplesmente não é aberto, eu até entendo, ele fala que não é aberto o inquérito. Eu acho que o inquérito tem que ser aberto, porque senão você não consegue nem... Pergunto aqui para a doutora Solange Beretta. Porque até para caminhar para o Ministério Público precisa ter um número, né? O que eu acho que ele quis dizer é que não foi feita a investigação, no seguinte sentido, e não foi mesmo. Quando a Dayana chega na polícia, segundo também tudo que pouco que mais dá para saber, tem alguns veículos lá de Curitiba, porque isso tudo acontece, gente, esqueci de falar, em Curitiba, no bairro Jardim das Américas. Pô, uma cidade grande, né? Num estado grande. Mas o que aconteceu no interiorzinho de nada? Sei lá, era Natal, o povo estava querendo... não sei o que aconteceu. Ela, na delegacia, quando ela conta essa história para o delegado ou para a delegada, ela diz o seguinte, ela repete que a Alexandra entrou em surto, foi para cima da filha dela de 3 anos, que ela tentou conter, que ela foi para defender a filha. No Mata-Leão ela ficou preocupada, deu mais força e a Alexandra teria morrido por conta de uma... não porque ela desejava matar a Alexandra, mas sim porque a Alexandra colocou todos em risco. Ok, se fosse verdade, beleza. Mas isso, eu aprendi muito bem com a doutora Solange Beretta e com a doutora Rosângela Monteiro, que são polícia, que só uma confissão não é prova de nada. Porque eu posso aqui virar e falar que eu matei uma pessoa porque eu estou sendo chantageada, porque eu quero defender alguém que eu amo, porque eu quero aparecer. O fato de eu chegar e dizer que matei não me torna o autor de nada. Eu preciso a polícia confirmar a minha versão. Assim como se eu apontar e falar que é aquela pessoa que matou, você vai ser testemunha, mas a polícia também precisa comprovar, porque senão eu posso sair apontando para quem eu quiser, dizer que a pessoa fez o que eu achar, até por vingança. Então, esses são elementos importantes que a polícia, isso é cartilha básica da polícia. Você tem uma informação, você tem que checar e confirmar. Foi checado e foi confirmado que a Dayana... Não foi. É aí que está uma grande falha. Segundo é dito pelo advogado da família da Alexandra, nessas matérias, da Banda B, tem uma imprensa local que cobriu muito bem, então um dos portais da Banda B, ali é colocado o seguinte, e no outro, que eu esqueci agora o nome, mas que também estava ali o advogado da família falando. A pessoa responsável, presidente do inquérito responsável, que é delegado ou delegada, ele simplesmente encaminha para o Ministério Público essa versão. É feito perícia? Não. Segundo é colocado ali, não foi feito perícia, que é o básico do básico do básico do básico do básico. Foi feito perícia de local, porque aquilo é um local de crime, você tem que entender o seguinte, espera aí, com a Duna, o que ela está falando, com a cena que eu estou vendo, não coaduna, peraí, não tem luta corporal, não tem não sei o que lá. A possibilidade de Alexandra, na verdade, ter sido morta por uma outra motivação é plausível? Sempre é. Por isso que você abre leque. Ela pode ter sido morta por vingança, ela pode ter sido morta por uma briga, ela pode ter sido morta por dinheiro, ela pode ter sido morta por N motivos. Inclusive porque ela entrou em surto e foi para cima da filha da mulher, da Dayana. Mas precisa ser periciado, comprovado, auditado, sacramentado. Falou, tá, vá, é isso. Não foi feito. Esse inquérito, então, esse processo, é aberto o processo pelo Ministério Público e, segundo é colocado, a polícia já teria até indiciado, naquele mesmo momento, a Dayana por homicídio culposo, ou seja, ela matou sem intenção de matar. É uma pena muito baixa, é difícil até você ir para a cadeia, ainda mais a época de 2018, quando eram outras penas e outras formas de sermos. E não é dado. Ela não é dada. Ela só não sai pela porta da frente porque a Dayana já tinha um passado que lhe condenava. No dia que tudo acontece, a Dayana é presa em flagrante, não tem direito à fiança, porque ela, Dayana, já tinha um processo
ela teria tentado a morte do ex-companheiro dela. Ou seja, por tentativa de homicídio, ela estaria sendo processada pelo Estado. A própria Diana já argumenta no mesmo momento que aquele processo já teria revertido para lesão corporal, uma coisa assim. O que acontece? Ela tinha um ex-companheiro, não sei se é pai de um dos filhos dela, que esse homem, tem um grande histórico já de violência doméstica com outras mulheres. Com ela não foi diferente. E no caso, ela teria tentado até colocar fogo nele. Então por isso que seria tentativa de homicídio, mas não foi consumado, eu acho que virou lesão corporal. É aquela história que eu já aprendi, que é o seguinte: qual que é a diferença entre a tentativa de homicídio e a lesão corporal? O que eu tinha, por que, por exemplo, a outra Daiane, que é do Gilberto, que capou lá o moço, jogou o bodego na privada, por que ela não foi por tentativa de homicídio? Eu até conversei com pessoas muito fortes juridicamente, explicando que ela tinha uma navalha na mão, ela poderia ter cortado a jugular dele. Se ela quisesse matar o Gilberto, ela poderia ter matado. Então ali fica claro que ela não queria ceifar a vida do marido, ela queria penalizá-lo numa castração. Então por isso que a Daiane mesmo nunca foi julgada por tentativa de homicídio, e sim por lesão corporal grave, gravíssima, sei lá, é uma pena grande. No caso da Diana, aqui desta nossa história, ela, segundo ela, teria sido já transferido de tentativa de homicídio para lesão corporal. Não interessa, ela ficou presa. Ali ela fica presa. Mas ela vai sair. Vai sair porque o sistema permite, o sistema tem as suas falhas e o sistema tem os seus problemas. Quando ela sai, e ela é colocada em seguida, já no velório da Alexandra, já era nítido, segundo o que as pessoas falavam ali, que a história do mata-leão como morte não coadunava. Porque parece que no próprio caixão da Alexandra, você via lesões maiores em outros lugares do corpo que não somente do mata-leão. Até porque, pelo que uma vez eu entrevistei um legista, o mata-leão em si, ele não deixa tanta marca. E a marca que existiria na Alexandra, ali visível, das marcas, uma delas seria da asfixia indireta, ou direta, sei lá, da asfixia direta, que seria aqui no tórax. Então isso, inclusive, já seria um ponto que, se o corpo já demonstrava tudo isso, eu pergunto como que a polícia já não abriu uma nova investigação. Porque, segundo depois vai se confirmar no exame de necropsia, essa mulher apanhou e apanhou foi muito. Então a Diana chega e fala, ela surtou, foi pra cima da minha filha e eu peguei e fui salvar minha filha. Dei mata-leão, não era pra matar, ela morreu, meu Deus, sorry, homicídio culposo. A polícia aceita, fala, coitadinha, tá bom, ela consegue uma liminar e sai da cadeia. Ela vai responder em liberdade. Aí já ferrou. Porque o que eu também aprendi com a doutora Solange Beretta é que réu solto não é prioridade para julgamento. Por isso, e tem uma série de regras para você prender uma pessoa, tem que ter regra para você prender. Senão fica aquelas prisões temporárias eternas, provisórias que não acabam nunca. Você tem regras para se manter uma pessoa na cadeia. Aquelas histórias, se é comoção popular, se vai falar com testemunha, coagir testemunha, tem suas regrinhas. A Diana não entra nessas regras para mantê-la presa. E ela vai, a partir de então, responder em liberdade. Respondendo em liberdade, cai da prioridade para colocar para júri, para tudo mais, lá para baixo. Como ela era homicídio, foi indiciado pela polícia por homicídio culposo, quem decide isso, na verdade, é o Ministério Público, e depois é o juiz que vai pronunciar ou não. Então, o que acontece? Ela teria que entrar no rito do processo do julgamento, que seria, depois de indiciado, a polícia entrega para o Ministério Público faz uma denúncia, essa denúncia, ela fala, é por homicídio. Se é crime contra a pessoa, em princípio vai para júri popular. Em princípio não, vai para júri popular. Se vai para júri popular, isso não vale para o resto, tá? Segundo já aprendi também, é o seguinte, se fosse estupro, ia da polícia para o Ministério Público denuncia, da denúncia vai para o juiz, da denúncia vai para o julgamento. Quando é crime contra a pessoa, tem o júri popular, tem o tribunal do júri. Para isso,
A polícia apresenta lá a sua investigação, o Ministério Público, que é o promotor, analisa e denuncia ou pede mais investigações. Não é porque a polícia fala, eu indiciei que está tudo certo. Quem vai dizer que está tudo certo, na verdade, é lá na frente o juiz. Mas o promotor é quem é o primeiro guardião de tudo. Então, nesse caso, a polícia joga para o homicídio culposo e, pelo que eu entendi, a denúncia também já estava. Então, nem o promotor ali solicitou novas investigações. Porque ele esperou que nas audiências de instrução, que é um pré-julgamento quando é homicídio, nessa audiência de instrução, o juiz vai ver se há elementos probatórios para pronunciar o réu para ir ao julgamento. O juiz pode, naquele momento, inclusive, virar e falar assim, não pronuncio, não vejo elementos para levar ao tribunal de júri. Pode voltar lá para trás. E ele pode, inclusive, olhar e falar assim, é difícil, segundo a Solange Beretta me explicou, quando chegar nessa fase é difícil a inocência. Mas o juiz pode olhar e falar assim, não, esse cara aqui, ele não tem nada a ver, ele está inocentado. Exemplos rápidos. O jogador Daniel não, a Isabeli Cristina, a youtuber, um dos irmãos ali, que estavam ali, agora esqueci o nome deles, mas um dos irmãos, ele na pronúncia, ele é inocentado, ele é retirado do processo, porque ele não tinha nada a ver com a morte da Isabeli, tanto que é só o outro irmão dele que vai a júri popular. E demora tudo isso porque eles ficaram soltos. Por isso que a Isabeli Cristina é um que, assim, lá de trás demorou 8 anos para ser julgado. Por isso que o Lucas Terra... o Lucas Terra é outro número ainda, né? Que é outra história. Mas o Lucas Terra também, eles estão soltos, por isso... E aí você solto, você só vai para a cadeia depois de transitado e julgado. Ou seja, lá depois com o STF bater martelo e tal. Então você vai procrastinando, você vai postergando aquela prisão. Uma pena, o Brasil tem essa possibilidade. Faz parte do que um dia se aceitou como constituinte, como Constituição para o nosso país. Quer um caso, outro, rápido, Rua Cuba, que tem aqui no canal. O Jorginho, ele nunca foi inocentado. Eu tentei explicar isso para um amigo. Eu falei, mas você não está me entendendo. Mas está aqui escrito no jornal. Eu falei, não é porque está escrito no jornal, amor, que é real, porque o cara que escreveu não entendeu, né? Ainda mais lá de trás. A juíza do caso da Rua Cuba, ela não leva o Jorginho a julgamento porque ela não vê provas para levar ele para a júri. Ela não diz, o Jorginho não matou, ele é inocente. Ela diz assim, não há provas para levar o réu a júri popular. Se novas provas vierem, eu vou rever e eu pronuncio. Não foi feito, não foram coletadas novas provas, tudo foi, o crime prescreveu e aí ele está prescrito. Não é que o Jorginho é inocente, ele não foi inocentado pela polícia. Pela polícia não, pela justiça. Não foi feito justiça para os mortos, porque não foram encontrados elementos probatórios e nem o autor final do crime, apesar de o Jorginho ter sido apontado. Mas voltando aqui, a Dayana está solta. Solta ficará. Solta ficará e fica, gente, porque aí não é uma questão de ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. É uma questão do próprio sistema. Aí vamos lá. Em 2019, sai o laudo cadavérico da Alexandra, mostrando que ela tinha lesões e hematomas no corpo inteiro, que mostrava que essa mulher apanhou e foi muito. Ela morreu, foi de asfixia direta. Deixa eu ver aqui, que eu até anotei aqui, porque tem esse sistema aí, gente, que por mais que eu entreviste a Rosângela há 80 mil anos, eu não consigo lembrar. Ela foi asfixia indireta. Ela tinha múltiplas lesões no corpo inteiro. O que mostrava que ela foi espancada. Ela tinha escoriações. Ela tinha um edema cerebral na frente da testa, ou seja, bateram a cabeça dela em algum lugar, possivelmente no chão. Como não foi periciado esse local, senhores? Pelo amor de Deus. E ela morreu, na verdade, foi de asfixia indireta. Sabe como ela morreu? De gente pressionando o tórax dela. Alguém ficou sentado em cima dela, como morreu o menino Carlinhos lá, do litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo. Ou sentaram no tórax dela, ou pularam. E não é uma pessoa. Por quê? Vamos lembrar, quem estava dentro dessa casa? Como que a polícia não pergunta quem estava dentro dessa festa? Existiu depois um áudio liberado, que até a banda B que conseguiu, um áudio liberado, só não vou pôr o áudio porque ele está complicado de entender e tem também uma vinheta da rádio com toda a razão, o que complica ainda mais para a gente ouvir. Mas ela diz assim, quer ver? Ó? Ela está com a voz bastante mole,
Você vê que ela realmente está sob efeito de alguma coisa, e ela diz assim, ela fala assim, ela manda para uma pessoa da família dela, e diz assim, sinceramente, pelo que eu vejo, eu vou tirar aqui uma soneca eterna. Ela já mostrava o medo de que alguma coisa fosse acontecer com ela. E por trás tem um homem que diz assim, sabe como é que falam? Vou colocar um paletó de madeira. É a voz de um homem. Pode ser do filho da Diana mais velho? Pode, mas tem que ser feito perícia, né? Aí ela responde, na cadeia é assim mesmo. Mas o áudio é isso. Sobre o que estavam conversando, a gente não sabe. Eu não tenho o WhatsApp por inteiro. Parece que esse áudio é enviado no meio já de uma conversa existente. O celular dela foi periciado, o celular da Diana foi periciado. Parece que tem mensagens trocadas entre o filho mais velho da Diana com algumas pessoas que revelariam mais coisas desse crime. Foi periciado, está no processo, foi colocado. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, como que a gente sabe que foi só a Diana que matou a Alexandra? Porque se a Diana tivesse batido na Alexandra, ela teria falado, porque já falou mesmo tudo. Ela já assumiu tudo para ela mesma. Só que a possibilidade de a Alexandra ter sido morta por mais pessoas, tipo o misterioso assassinato no Oriente Express da Agatha Christie, é mais possível. Agora, quem estava nessa casa? Quais eram as pessoas? Qual a ligação dessas pessoas com a Diana, com a Alexandra? O que a Alexandra fez? Por quê? Se houve gritos, se não houve? Era um lugar simples. Vizinhos não ouviram gritos. Numa noite de Natal, quando 26 de dezembro, pode estar mais vazio porque as pessoas viajam, mas também muitas pessoas trabalham no dia 26 de dezembro, podiam estar dormindo, né? Que era madrugada, era na virada de 25 para 26. Então, assim, ninguém ouviu nada. Tem câmeras na rua que registrariam a entrada e saída de pessoas. Tem conversa de todas aquelas pessoas naquela casa. Pegaram o celular de todo mundo. Adolescente é a coisa que mais fica no celular, gente. Então, assim, o que se conversou, o que se falou, o que se gritou. Para ela mandar um áudio desse falando, é porque a motivação pode ter sido outra. E segundo a família da Alexandra, existe uma outra possibilidade. Pode ter sido briga por drogas? Pode ter sido briga por homem? Pode ter sido briga porque a pessoa sem dormir, drogada, bêbada, fica irracível e aí vocês brigam. Gente, sono é uma coisa importante, precisamos não dormir, senhores. Dormir é importante, o sono, ele é revitalizador. Dormir é importante. Então, assim, você tem pessoas com sono parado, estimulado o tempo inteiro por álcool, por drogas, isso, aquilo, a possibilidade de ser é faísca, né? Lembrando que de uma mulher que já tacou fogo no marido. Beto, foi legítima defesa? Foi? Não sei, porque esse caso não foi. Vocês vão entender por que ele nunca foi julgado. Não tem como, apesar de tudo, existe uma violência internamente nessa mulher de jogar fogo no outro. Naturalmente, as pessoas saem correndo, não jogam fogo, né, nas outras pessoas. Então, ela tem ali um artifício interno para poder determinar a morte de alguém. Está ali, está no histórico dela, temos que entender, tem que ser julgado, tem que ser periciado, tem que ser laudado por um psiquiatra. Existia ali realmente possibilidade de um transtorno mental de todo mundo, uma histeria coletiva? Teria que ter tido investigação, coisa que não teve. A família da Alexandra aponta que a Alexandra tinha R$ 1.500 que parece que sumiram e que possivelmente seria essa a grande motivação da morte da Alexandra. Pode ser, pode. É muito dinheiro? Eu acho que R$ 1 bilhão não é muito dinheiro para tirar a vida de ninguém. Mas R$ 1.500, num momento que você está dentro de um lugar, que está todo mundo consumindo muita coisa, e que você quer mais, e você tem esse dinheiro, e você não vai dar, ou você está escondendo, ou não sei o que lá, eu vou pegar esse dinheiro para comprar mais droga para mim, entendeu? Eu não acredito, pelo que eu entendi, que a Diana furtaria a Alexandra. Elas eram amigas, elas foram convidadas. Ou a Alexandra, quando chegou na casa da Diana, foi aquilo que eu falei, quando começou o crime? Foi quando a Alexandra chegou e alguém sacou que ela tinha R$ 1.500? Será que no dia 24, quando ela chegou, viram que ela tinha R$ 1.500 na carteira? Por que ela tinha R$ 1.500 na carteira? R$ 1.500 é muito dinheiro para você andar numa carteira. Assim, por que R$ 1.500?
Porque ela chegou no dia 24, alguém da casa viu que ela tinha R$1.500 e roubou, furtou, e ela descobriu isso na madrugada, gritou, brigou, falou foi ele, apontou, não foi, e começou. O dinheiro pode ter sido uma grande motivação? Pode, claro que pode. Não é irreal. Por isso que tem que ter investigação. Quem tem que me contar isso é a polícia, não sou eu. Mas aqui a gente vai ficar elucubrando, porque existem possibilidades, uma vez que não teve a investigação. Então, em 2019, quando sai esse laudo, ele sai muito problemático. Porque tudo aquilo que lá atrás foi apontado é desapontado. E olha só, gente, ela morreu lá em dia 26 de dezembro de 2018. Só foi sair esse laudo lá para abril, maio. Não sei, por que demora tanto, não? Esse laudo comprova o quê? A ausência de uma boa investigação. Eu não sei como o promotor estava vendo isso, como que o promotor viria isso. O que a gente sabe é que depois de 2019 vai chegar uma tal de uma Covid, que fique bem longe da gente. Ali paralisa tudo. Todo o sistema jurídico é paralisado, uma vez que tem aquela história toda, contaminação, blá, blá, blá. Se você, solto, já não tinha preferência de pauta de júri, você solto, num momento de pandemia, você não vai ser julgado mesmo. E aí se cria o prazer e o sabor da impunidade. Por quê? Se não foi só a Dayana que matou, ela estava muito tranquila, porque estava só ela respondendo. Se ela estava defendendo alguém, estava tudo certo, porque nada também estava acontecendo. O julgamento dela estava sendo postergado, sabe para quando? Nem as audiências de instrução tinham sido marcadas. Nem isso foi marcado. Então eu estava completamente paralisado, porque você tem uma investigação não feita, um grande ponto de interrogação. O que aconteceu dentro daquela casa? Tem outras testemunhas. O que foram falados? De novo, periciaram os celulares e tal. Quem estava lá? Quem é esse homem que fala por trás dela nessa gravação? Tem uma gravação daquele momento que mostra que ela está realmente com a voz muito mole, muito fora de uma normalidade, a não ser que ela fale daquela maneira, e tem um homem falando atrás dela, falando de que é o tal do paletó de madeira. Então, assim, tá falando de morte. Ela está com medo de morrer, ela diz isso claramente. Essa conversa é que horas? Quanto tempo antes da morte? Ela manda esse áudio e morre em seguida? O que mais que aconteceu? Tem coisa no celular dela? Ela gravou? Ela fez? Porque hoje em dia as pessoas se protegem também através disso. Não, e não vamos saber, hein? Já estou avisando. Anda, o tempo vai, a impunidade acontece, não é feito nem audiência de instrução, e o acaso, ou uma vingança, ou a justiça divina vai entrar no circuito. Olha, nada andava, mas o destino resolveu andar. No dia 12 de abril de 2023, eu fui até checar, não era Páscoa. Páscoa tinha sido dia 9 de abril, domingo da Páscoa. Eu queria saber por que ela estava naquela semana de férias. A Dayana estava com outros amigos, numa casa alugada, vamos ver se eu acho, no litoral, ali, eu não anotei, o litoral, deixa eu ver onde é que foi o lugar, mas eu acho que eu não anotei, mas tudo bem, não é importante cidade. Ela estava numa outra cidade, ali, alugada, com amigos. Meu Deus, onde eu não... Pera aí, fica aqui comigo, não sai não, que é uma coisa... Agora é uma história boa, hein, não sai não. Aqui, ó, aqui... Matinhos, ela estava em Matinhos, no Paraná, numa casa alugada. Estava todo mundo bebendo, só bebendo. Porque assim, na história da Alexandra, eu queria saber, no corpo da Alexandra tinha drogas? Tinha bebida? Não se fala. A Dayana, não foi feito exame de corpo de delito, não foi feito tirada de sangue dela para saber se ela estava bêbada e drogada? Parece que não. Neste outro caso, eu quero saber os outros também. Porque olha só, dia 12 de abril de 2023, a Dayana está lá em Matinhos, numa casa alugada. Todo mundo que estava com ela estava bebendo muito. A bebida acabou. E eu gosto que assim, aí todo mundo resolveu comprar bebida. Mas todo mundo quanto? Quantas pessoas tinham dentro dessa casa? Quem são essas pessoas? Qual é a ligação dessas pessoas com a Dayana? O que a Dayana está fazendo nessa casa? Uma mulher que já tem processo, aqui está fazendo o quê ali? Bom, ok, tá lá, bebendo, isso, aquilo, blá, blá, blá. Porque ela responde em liberdade, o que não significa que ela não tenha contas a futuramente ajustar.
Tá lá, bebendo, todo mundo sai para comprar bebida. Quando esse todo mundo volta, quem está morta? A Dayana está morta na piscina. Morreu afogada. Será? Por quem? Quem disse isso? Fico aqui de novo a pergunta, porque depois eu fui descobrir que ela tinha um grande machucado na testa. Significa que ela tinha esse machucado na testa porque ela tinha bebido demais, caiu na piscina, bateu a cabeça, ficou inconsciente, não tinha ninguém na casa, porque todo mundo foi comprar bebida. Por que vai tanta gente junto comprar bebida? Não sei. Quantos são esses todo mundo? E quando todo mundo volta, ela está caída na piscina morta. Mas essa ferida, esse machucado na testa, é condizente com uma queda sem querer e por isso um afogamento? Porque ela morreu afogada, ela realmente morreu afogada. Não é que ela foi asfixiada e jogada na piscina para fazer de conta que ela foi afogada. Ela realmente morre de afogamento, segundo o que dá para chegar perto do laudo dela. Agora, o quanto de bebida ela tinha, o quanto de droga ela tinha no corpo, e esse machucado é o que teria sido o ponto de deixá-la inconsciente para ela morrer afogada, ou alguém bateu na cabeça dela e jogou ela na piscina. Foi feito perícia? Pelo jeito não. Ou seja, tudo o que aconteceu com a Alexandra em 2018 vai mais ou menos acontecer com a Dayana em 2023. E de novo você tem, da mesma pessoa coligada, a ausência de investigação. Então a Alexandra morre, segundo a Dayana, de mata-leão, que não foi de asfixia indireta, que foi pressionando o tórax dela, ou seja, é uma maldade, é uma tortura isso, né? Você ficar sentado no tórax da pessoa e ficar pulando isso, aquilo. Quantas pessoas sentaram em cima da Alexandra? No caso da Dayana, aconteceu alguma coisa, essa pessoa, batem a cabeça dela em algum lugar e jogam na piscina. A mesma injustiça que a Alexandra teve, a Dayana está tendo. Seria muito bobo até da minha parte falar que é a lei do retorno, até porque eu nem acho que isso seja tão a ferro e fogo, uma vez que alguém me explica por que a criança nasce com câncer, que lei do retorno é essa. Mas é uma questão, mais do que da lei do retorno, o que eu acho que existe aí, é a manutenção do clima da morte, porque tudo que foi feito lá no dia 24, 25, 26 de dezembro de 2018 se repete em abril de 2023 pela mesma pessoa, pelo mesmo componente. Estou elucubrando para a gente tentar entender na investigação. A Dayana era uma pessoa que aglutinava pessoas em volta de bebida e droga, ou ela era aglutinada por pessoas em volta de bebida e droga? Porque que você tem aqui você tem. E o que você tem aqui, às vezes, que é o acaso, é aquela questão do bebeu demais, usou droga demais, fez tudo demais, não dormiu de menos, se repete aqui. Porque se ela devia saber nadar, senão ela não iria para uma casa de piscina. Ela sabia nadar? Essa é uma pergunta. Agora, tem essa batida na testa. Se ela não tivesse bebido, se ela não tivesse, não sei se usou drogas, bebeu, porque isso está dito pelas pessoas. Agora, o cansaço, muita... Ela, 2018, ela tinha 33, 2023 ela já está com 19, 20, 21, 22, 23. Ela está com 38. Cara, vai chegando 40, vai chegando 50, vai ficando cada vez mais cansado. O sono que você tinha, que você dormia 2 horas com 20 anos, você precisa de 2 dias, com 40 e com 52 anos. Então, é uma questão até do corpo e tudo mais. Então, esse é o caso de Natal, que termina com as 2 amigas mortas numa fração de anos que as separam, mas em elementos muito parecidos. Por isso que eu achei o desfecho digno de final de temporada, tipo Revenge, sabe aquelas séries assim? Aquelas séries meio assim, você fala, não é possível. E vai lá a vida real e mostra que é possível sim. Essa história do crime de Natal de 2018, ali no Paraná. Você percebe que não é de novo, quanto foi desejado, não saberemos, mas que foi um crime que assim, que com certeza, não sei, a premeditação dele, não sei, não posso falar muita coisa. É só te contar essa história. E aqui a gente entender
Por que as pessoas ficam soltas e por que em muitos casos a gente vê o assassino saindo pela porta da frente e continuando solto, e continua tendo uma vida. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ser assim, como já cantou nosso eterno, que uma hora eu vou fazer um comentário do Cazuza, grande poeta brasileiro, que faz falta e sempre fará. É isso, espero que tenham gostado. Eu estou fazendo este vídeo aqui para a semana de Natal de 2024, mas você pode assistir este vídeo quando você quiser, porque a história é a mesma. Então, se você estiver assistindo agora, Natal de 2024, Feliz Natal, Feliz 2025. Se você estiver assistindo isso tudo aqui em 2025, então Feliz 25, 26, 27, Feliz 2030, 2040, 2070, 2090. O importa é que a gente está junto aqui e até pus até esse vermelhinho aqui para ser esse especial de Natal. Um beijo, muito obrigado por vocês estarem sempre com a gente aqui. Eu vou correr porque eu vou gravar ainda mais, porque aqui tem vídeo todo dia, seja Natal, Ano Novo, Páscoa, aqui não para. E vocês gostam, não gostam? Se você gosta, escreve aí que você quer vídeo todo dia. Até já.